Bom dia. Bom dia. Vou verificar aqui se a conexão está boa. Bom dia. Vamos aguardar a nossa colega intérprete entrar. Enquanto isso, a gente vai se harmonizando nesse domingo. Bem-vindos. Vamos aguardar só um instantinho. Acho que é a Janaína hoje, né, que vai nos ajudar. Vamos aguardar um pouquinho. No evangelho de hoje nós vamos falar sobre os caracteres da perfeição. Mas vamos... Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma mensagem. Ah, chegou. Bom dia aos demais que chegaram aos pouquinhos. Deixa eu ver se a... Já vi que a nossa colega Janaína aqui dos Mãos Amigas Espíritas já está online. Só não tô lembrando se eu que convido ou se ela que pede. Eu convido? Bom dia a todos. Ok, eu li aqui, Janaína. Eu vou tentar a opção de lhe convidar. Veja se aparece um convite para você. Vou tentar aqui.
Eu enviei um convite. Ah, tá. Ao, Isso. porque às vezes também a internet, as nuvens no céu. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minutinho, por favor. Aí. Bom dia, gente. Então, tô um pouquinho afônica, mas a gente vai seguindo. Vou fazer a leitura da mensagem Confia Sempre, psicografado por Chico Xavier. Diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente. Ergue-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Então, com essa mensagem otimista, de perseverança, de ânimo, nós iniciamos a semana, iniciamos a manhã de hoje e vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, Espíritos amigos, Deus Pai, Criador de todas as coisas, de todos nós, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome, em busca do pão espiritual. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida que nos permite este aprendizado. E te pedimos sua proteção, sua luz, que se estenda sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, sobre o nosso planeta, tão carente, tão necessitado de tua luz. Que os bons espíritos possam contar conosco nesta construção de uma terra regenerada. E que sejamos um pouco do testemunho do seu evangelho de amor. Assim seja. Então, falando em evangelho, no capítulo 17 de o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Eu vou ler na íntegra e a gente vai comentando um pouquinho, aprofundando. Então, inicia com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aquele que vos ama, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada a pé da letra, pode possibilitar que o homem atinja a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e disse-lhe para se esforçarem por alcançá-lo.
Então, aqui nós temos já um comentário, né, no Evangelho da passagem bíblica, em que Jesus nos estimula, né, a buscarmos essa perfeição, inclusive colocamos como referência que fazer o que todos fazem, ou que já é previsível, não tem um mérito tal qual você fazer uma atitude que exige muito esforço, que exige muita virtude. Então, por exemplo, você amar o seu irmão caçula, o seu filho, aquela pessoa que lhe ajudou toda a vida, claro, tem um mérito, né? Você é uma pessoa grata. Mas não se está fazendo mais do que o esperado. Poxa, a pessoa lhe ajudou na vida toda e você não estava pensando em não ajudar e não ser grata? Mas ele enaltece que a perfeição vai estar em ir além, em ser capaz de amar, de estender a mão, de compreender, de perdoar aqueles que não nos são caros, inclusive aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Aí, como a gente fala, né? Aí é o pulo do gato. É realmente você vencer um dragão do nosso milindre, às vezes do nosso orgulho também, e estender a mão e compreender a limitação do outro. E ele coloca como referência, né, que Deus, nosso Criador, é perfeito. Então, que nós possamos buscar a perfeição. Mas já nesse primeiro comentário do Evangelho, nós temos que é necessário dar o peso certo às palavras do Cristo. Porque se ela for tomada ao pé da letra, dá a entender que nós vamos ser tão perfeitos quanto Deus, nosso Criador. E não, né? Nós, em inúmeros outros momentos da literatura espírita, sempre nos é esclarecido que a criatura, sempre criatura será. Né? E o Criador, que é Deus, ele sim é onipotente, onisciente, onipresente, né? Mas, então, por que Jesus teria usado esses termos? Né? Então, nós temos esclarecimento que muitas vezes é mais fácil explicar assim, para quem tem dificuldade de entendimento. Por exemplo, se você for ensinar para uma criança muito pequena, para ela não pegar na tomada de energia elétrica, você vai dizer para a criancinha de 2, 3 anos, nunca coloque o dedinho aqui, nunca mexa, nunca põe uma caneta, nada de metal, muito menos, nunca. Porque você vai levar um choque muito grande, você pode morrer se você colocar qualquer coisa na tomada. Para uma criancinha, essa explicação é suficiente, porque vai tirar ela dos perigos e vai dar um ensinamento. Mas nós sabemos que um homem adulto, um eletricista, ou pedreiro, ou um engenheiro eletricista, ele tem as ferramentas que ele pode manusear a tomada, inclusive com energia, né? Que tem aquela chave teste, e a chave teste ele coloca em segurança. Você vai entrar nesse grau de esclarecimento para a criancinha de 2, 3 anos? Não, você vai generalizar. Você vai dizer nunca, jamais pegue na tomada, porque você pode até morrer. Ou seja, quando você não pode entrar em muitos detalhes, é melhor você pegar um ensinamento geral e ser radical, de modo que com o tempo, aquela pessoa, no caso a criancinha, ela vai ter um entendimento, ela vai para a escola, vai estudar, né, matemática, física. Então, só para dizer por que a gente, nesse caso, estamos pegando as palavras de Cristo e ponderando. Porque apesar dele ter dito, sede, pois vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, a gente deve considerar que sempre haverá uma diferenciação da criatura e do Criador. E segue assim o comentário. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, aqui,
como nós ficamos, né, nesse limiar da perfeição atingível, é colocado que o que nós conseguimos é uma perfeição relativa. E se nós queremos um bom exemplo do que seria um alcance elevado de perfeição dentro das nossas limitações, é dado pelo cumprimento dessa máxima. No momento que nós conseguimos amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem, pode ter certeza que nós estamos num caminho bom. Que nós estamos, não vamos ser perfeitos como Deus, como Pai, mas estamos caminhando para o mais próximo disso. Porque a ideia do perdão, né, já trazida por Jesus, que faz com que nós amemos os inimigos, ela eleva todas as nossas virtudes. Daí, com certeza, nós estamos, né, sendo indulgentes, solidários, cordatos, misericordiosos. Várias das virtudes do homem de bem se concretizam no momento em que eu sou capaz de ajudar aquele que me prejudica. E aí, quem não digo nem espírita, mas quem não conhece o Evangelho de Jesus, né, pode achar assim, mas meu Deus, é ser muito Zé Mané. O cara me prejudica e eu vou ajudar, mas cada um oferece o que tem para dar. Então, se o outro ofereceu um xingamento, uma gritaria, um golpe que ele passou, alguma coisa, é o que ele tem para dar naquele momento. E, infelizmente, gente, muitas vezes o irmão ou nós já estivemos em sombras. E quando nós estamos na sombra, a gente não tem como oferecer luz. Então, às vezes, aquele vizinho, aquele parente difícil, é o que ele tem para dar. Então, se nós temos um pouco mais, porque estamos envoltos no Evangelho, na oração, no esclarecimento, né, sobre as máximas de Cristo, então nós podemos oferecer. Nós podemos oferecer a outra face da moeda, né, que já vem no ensinamento de Jesus. E aí sim indica que nós estamos marchando bem nessa estrada da evolução, rumo à perfeição. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentido da caridade. Pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Vou fazer logo aqui um comentário. Não é o único momento na literatura espírita em que nós somos esclarecidos que o orgulho e o egoísmo vêm a ser a base de todos os nossos males. Então, nessa luta diária, né, por domar as nossas más inclinações, é sempre interessante nós percebermos, né, o quanto que o egoísmo ainda nos move, para a gente tentar ir quebrando essas bases. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Então, ó, tudo que enaltece apenas o nosso ego vai destruindo as bases da caridade. Então, por exemplo, a vaidade, a ambição, ostentação, arrogância, todos esses comportamentos que fazem eu acreditar que eu sou superior, que eu sou melhor, que eu sou a última Coca-Cola do deserto, me distancia das ações caridosas verdadeiras. Os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre indício de maior ou menor superioridade moral. Então, de novo, é igual, parece bizu de vestibular, né? Repete a mesma essência trazida no parágrafo anterior. Ser capaz de amar o inimigo é um indício, né? Quanto maior essa capacidade de responder com bem, é um indício de superioridade moral. De onde resulta que é o grau de perfeição
está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E assim encerra o nosso item Caracteres da Perfeição, do capítulo 17. Então, para fechar esse esclarecimento, fica o desafio, né, de nós levarmos esses ensinamentos para a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que o inimigo é alguém muito declarado, né? Por exemplo, alguém que nos assaltou, né? Alguém que nos fez um mal, claro. Mas não, às vezes o nosso desafio de amar o inimigo é amar as pessoas que nós não somos tão afeiçoadas, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum inimigo no trabalho, mas tem pessoas que eu não tenho a mesma afinidade. Muitas vezes, a gentileza para com essas pessoas é que vai dizer esta minha capacidade de amar imensamente. Então, aquele colega que não diz bom dia, que é ranzinzo, muitas vezes é o que mais necessita do nosso sorriso, da nossa paciência, da nossa atenção. Muitas vezes as pessoas precisam de atenção, precisam ser ouvidas, ser compreendidas. Então, se alguém fala assim, eu não tenho nenhum inimigo, então eu não tenho que me esforçar nesse quesito. Bom, felizmente eu espero que você também não tenha ninguém que você declare inimigo, como eu também não tenho ninguém. Mas a sutileza é essa, é entender que o convite não é só para amar os inimigos como antigamente as pessoas duelavam. O convite, de forma maior, é para que nós possamos amar a todos, independente do nosso grau de afinidade com ele. Então, que nós sejamos capazes de trazer isso para os nossos lares, né, para as nossas famílias, para o nosso ambiente de trabalho. E, com certeza, a Terra será um mundo mais manso, né, mais apaziguado. E falando em Terra, né, nós vamos já começar a nossa prece. Nós vamos pensar, né, vamos tentar mentalizar como uma vibração o nosso planeta Terra, passando por esse momento de transição, né? Estamos no meio de uma pandemia que traz muitos ensinamentos, talvez demore a cair a ficha, quanto mais cedo nós refletirmos, mais nós vamos mudando os nossos comportamentos que são impostos pelos ensinamentos da pandemia. Então, que possamos nos imaginar participando desse momento, né, de transitoriedade e que exige de nós comportamentos novos. Como no caso, né, que nós sejamos capazes de oferecer sempre o melhor de nós, independente daquilo que nos foi ofertado. Vamos fazer a nossa prece final, elevando o nosso pensamento aos espíritos, aos mentores da nossa casa de oração, o ser espírita nosso lar. E nesse momento, Senhor, te pedimos suas bênçãos, sobretudo para as pessoas, para os profissionais, para as famílias que se encontram na luta pela saúde orgânica, saúde da mente, e que no caso da pandemia que nos acompanha, que nós possamos aprender os seus ensinamentos, que as luzes do alto, a equipe de Bezerra de Menezes, os médicos, socorristas do mundo espiritual, que se unem aos médicos do mundo material, possam contribuir para o restabelecimento orgânico daqueles que se encontram acamados. Que os bons espíritos possam contar com as nossas orações, que nossas orações diárias se somem aos fluidos, às emanações positivas do mundo espiritual, de modo a fortalecer esse socorro à Terra. Que os bons espíritos possam nos abençoar, nos acompanhar hoje e sempre. Assim seja. Bom, gente, obrigada. Estou um pouco, eu pensei que você ia terminar, mas boa semana para vocês. Que Deus nos abençoe e permaneça conosco durante toda essa semana. Tchau, tchau.